Peugeot 208 versão Style, motor 1.0. Ele traz o custo-benefício como um dos principais predicados, mas será que é só o custo-benefício mesmo? Fica aí que nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes desse carro aqui, te contar como ele anda e principalmente o consumo dele. Vamos lá! Se você gosta de avaliações e conhecer carros em detalhe, você está pronto para fazer parte da nossa comunidade. Para isso, é só clicar no botão que está aqui embaixo desse vídeo, se inscrever e não esquece de ativar o sininho das notificações também. E se você está pronto para conhecer o 208, não esquece de deixar aquele like. Bom, vamos começar aqui pela dianteira. Uma coisa que chama atenção no visual dele, sem dúvidas, são os faróis em LED com a continuação do chamado dentes de sabre aqui, né? Os LEDs diurnos que ficam acesos e dão uma continuidade a essa linha aqui dentro do farol. Aliás, os faróis são em LED, muito bonitos e também iluminam muito bem, dão um estilo diferente aqui para a região dianteira do hatch da Peugeot. Outra coisa que chama atenção é essa grade tomando uma boa proporção aqui da peça e também uma coisa que é uma característica da Peugeot, o logotipo 208 aqui na dianteira acima do leão da marca. Aqui na dianteira ainda tem outra coisa que pode soar familiar para aqueles donos de Argo ou até de C3. No caso eu estou falando do motor 1.0 Firefly, é o motor do grupo Stellantis, que já é utilizado em outros carros da marca, como eu acabei de falar, no Argo e também no Citroën C3. 71 cavalos na gasolina, 10 kg de torque, 75 no etanol, 10,7 kg de torque. Ele move bem o carro, move bem direitinho. É óbvio que você não vai ter desempenho sobrando, mas o acerto que a Peugeot conseguiu aqui explora bem a força que esse motor tem. Ele tem um bom torque desde baixas rotações. E eu gostei muito de como a Peugeot usou aqui o escalonamento do câmbio para aproveitar o motor, priorizando o consumo de combustível, é verdade, mas ainda assim você não tem um carro xoxo, ele consegue na medida do possível andar o necessário para a cidade. Na estrada, óbvio, como qualquer carro 1.0, você vai precisar de espaço para embalar, vai precisar aproveitar muito bem as marchas. O resultado do motor Firefly, como esse câmbio de 5 marchas aqui, é muito bom. Bom ponto aí para a Peugeot em termos de desempenho. Mas o principal desse motor aqui é a economia, só que fica aí que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, beleza? Uma das coisas que me agrada e muito é essa posição de dirigir dele. O volante mais embaixo, um volante menorzinho, mas com ótimo pega. Ele não é um volante redondo como 99% dos carros. Ele é muito bonito também, tem todos os controles aqui da central multimídia, do computador de bordo ali, do quadro de instrumentos que, aliás, é algo muito bacana, essa disposição que a Peugeot encontrou aqui. Eu consigo ver todas as informações logo acima da parte superior do volante, então eu encontro tudo que eu preciso aqui. Só uma coisa que eu já tinha avaliado na versão 1.6, que a gente testou aqui no canal, é a questão do conta-giros. O ponteiro gira na posição anti-horária, enquanto a gente está acostumado que geralmente gire na posição horária. A direção elétrica dele extremamente bem calibrada, é um carro muito amigável para dirigir. Nas velocidades mais altas ela tem um peso a mais, mas sem parecer aquela coisa artificial, e nas velocidades mais baixas você manobra ele com extrema facilidade. Realmente muito bacana esse acerto da direção elétrica aqui 208. É um carro muito tranquilo de dirigir, você tem uma visibilidade boa tirando a traseira, mas pelo menos aí tem câmera de ré para te ajudar nessa tarefa de manobrar o carro. O câmbio aqui você consegue ótimos engates, eles são bem justinhos. Poderia melhorar? Poderia. Eu gosto muito dos Volkswagen nesse quesito aqui, gosto muito do da Hyundai, mas olha, não está muito atrás não. Ele tem aquela função de um toque na seta, mas ela pisca apenas 3 vezes. Poderia ser 5, né? Acho que é o suficiente para sinalizar uma mudança de faixa completa. A suspensão dele tem um acerto muito equilibrado entre conforto e dirigibilidade. É óbvio que o conforto vai ser uma prioridade nesse carro aqui, ele não tem um apelo tão grande assim por dirigibilidade, mas sem dúvidas o equilíbrio, o resultado final é muito bom. Eu gostei muito do isolamento acústico, isola muito bem os barulhos vindos lá de fora. Eu tô aqui dentro com o ar-condicionado ligado, eu ouço um pouquinho
dos pneus rolando, até porque essa rua que eu tô aqui, ela tem um asfalto mais poroso. Por conta disso, dá para ouvir realmente o barulho dos pneus. Você não ouve muito a questão de ar, né, barulho de ventos. Eu tô aqui a 80 por hora e realmente só o que eu ouço é o barulho dos pneus rolando. Embora algo que eu não tenha gostado foi a regulagem do encosto do banco, que ela fica numa posição pouco ergonômica, mas se você não for daqueles que divide o carro, você vai provavelmente fazer isso muito pouco. Acaba passando despercebido, mas na hora que eu fui regular para mim aqui o encosto, acabei sentindo isso. O ar-condicionado, muito eficiente, embora você não consiga controlar a temperatura dele, ele realmente gela muito bem. Você tem um atalhozinho aqui no botão, nessa tecla piano, em que você tem as questões do ar-condicionado, temperatura, velocidade do ventilador, para onde vai o direcionamento do ar, né? Onde ele vai sair, nos difusores aqui de cima, nos difusores nos pés ou ali no para-brisa. Só uma crítica fica em relação ao controle de direção, né? De direcionamento do ar, porque fica tudo restrito à tela. Se um dia a tela der pane, você não vai poder ajustar em nada o ar-condicionado. O máximo que você vai poder fazer é apertar aqui o botão AC Max para jogar a potência máxima do ar-condicionado. Mas em conforto ele vai bem. Isso acaba sendo até um diferencial do 208 em relação a outros carros da mesma categoria. A gente sabe que o Peugeot não tem o mesmo apelo de vendas ainda, mas ele tem esse diferencial de oferecer um design realmente muito mais bonito do que os outros, pelo menos na minha opinião. Não sei o que você acha, se você acha que tem algum carro que seja mais bonito que o 208 na categoria. Aliás, já vou pedir a sua opinião. 208, Onix, Polo, Argo, qual deles é o mais bonito para você? Eu já vou deixar minha opinião dizendo que é o 208. E você, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, vai. Bom, aqui na lateral do 208 a gente pode notar algumas coisas realmente muito legais que completam o visual desse carro aqui, como as rodas em tom preto, que aliás são muito bonitas e acompanham esse tom preto nas capas dos retrovisores. Outra coisa que a gente pode ver na coluna traseira, nessa espécie de vinco aqui embaixo o relevo, a identificação da versão Style, que mostra o pacote que esse carro aqui tem. Só que agora eu vou te mostrar um dos baratos desse carro que está aqui no interior dele. Vamos lá? Bom, vamos aqui no interior, que tem umas coisas aqui realmente muito legais e que são diferentes de qualquer carro aqui da categoria. Como por exemplo esse volante bem pequenininho aqui, e ele não é um volante redondo como nos outros carros. Ele tem umas formas um pouquinho mais achatadas aqui no topo e também na parte inferior. Inclusive são apenas 2 raios, aqui embaixo não tem raio. E ele é um volante de ótimo pega. E sem contar também que eu tenho a possibilidade de regular profundidade e altura. O ideal aí para eu achar a posição perfeita para dirigir, sem também me prejudicar na hora de ver as informações aqui no quadro de instrumentos. Porque eu tenho velocímetro, contagiros da direita e um computador de bordo central com algumas informações, como odômetro total, parcial, questão de consumo também, algumas funções que eu posso navegar aqui pelo volante. Eu tenho todas essas informações aqui no quadro de instrumentos. O acabamento é plástico predominante mesmo, nas portas, no painel. Ainda tem esse aplique aqui simulando uma fibra de carbono que dá uma personalidade mais legal. O design realmente é muito bonito. E apesar das peças de plástico aqui em abundância, né, totalidade, painel e painel de portas, é tudo muito bem encaixado. A Peugeot tem esse cuidado a mais com o acabamento. E essa boa qualidade também vem aqui para os bancos, que tem 2 padrões de tecido, um mais liso e outro estampado com as costuras em azul. Particularmente eu acho de muito bom gosto todo esse cuidado que a Peugeot teve com o 208. Falando de conectividade, a Peugeot traz essa central de 10.3 polegadas nesse formato mais widescreen, e ela tem espelhamento sem fio para Android Auto e também Apple CarPlay, pontaço para Peugeot, mas a conectividade não acaba por aí. Dentro desse compartimento aqui, parece um compartimento normal, mas aqui é um carregador de celular sem fio. Exatamente, um carro nessa categoria, nessa faixa de preço, com esses 2 itens de conectividade. Olha, realmente um cuidado muito bacana da Peugeot
ele fica com nota 10 em conectividade, não dava para ser diferente. Uma coisa que não dá para deixar de falar aqui no interior do carro é o teto panorâmico, que olha, é muito bacana e traz também uma sensação de maior amplitude, de mais espaço aqui para dentro do carro, até porque espaço não é lá um ponto tão positivo do Peugeot. Vamos ali atrás que eu vou te mostrar. Bom, em termos de espaço interno, o Peugeot não tem lá o espaço como um grande trunfo. Isso porque esse banco aqui está regulado para mim, eu tenho 1,73 m de altura, sentei numa posição confortável aqui, tenho 3,5 dedos aqui do meu joelho até o banco dianteiro e aqui nas canelas vai uma distância menor, 2 dedos. Se for um motorista maior ou então um passageiro maior do que eu sentado aqui atrás, provavelmente quem for já vai encostar os joelhos no banco dianteiro. Quem vai no meio, aliás, tem um túnel central bastante amplo e que acaba sendo um obstáculo por conta do console central que avança para cá. Eu tenho que dividir as minhas pernas aqui para os pés caberem, ou então vou ter que brigar por espaço com quem vai do lado. E aí pode ser que a briga não seja tão boa assim. Agora, se o passageiro da frente for com o banco mais afastado, bom, eu sentei aqui para simular, estou encostando tanto as minhas canelas quanto os meus joelhos aqui no banco dianteiro. Bom, você viu que o espaço interno aqui realmente não é um ponto tão forte assim do 208, né? Isso se deve ao entre-eixos dele, que é um dos menores da categoria. E aí a Peugeot acaba não conseguindo aproveitar melhor o espaço interno aqui no 208. Mas se o espaço interno não está tão bom assim, vamos ali no porta-malas para você dar uma olhada. Bom, na traseira, sem dúvidas, chama a atenção as lanternas, que com esse prolongamento aqui na tampa do porta-malas se ligam uma à outra, o símbolo da Peugeot. Aqui não é o leão, é escrito por extenso mesmo, e a identificação 208 fica aqui na parte inferior da tampa. Uma das coisas que chama a atenção é esse aerofólio, que dá um aspecto muito bacana, mais esportivo para o carro, complementando o visual dele. O porta-malas, cadê a chave? Ah, tá aqui. Eu posso abri-lo tanto por aqui, quanto também pela chave. Apertei aqui, agora eu já tenho acesso ao que a Peugeot diz, 311 litros. O espaço aqui é justo, mas parece menor do que alguns carros, como por exemplo o Citroën C3, né? Dentro da casa ele tem 315 litros, é naturalmente maior, apesar de ser uma categoria inferior em termos de preço e posicionamento, mas está aí na mesma faixa de HB20 e Polo, que estão na casa dos 300 litros. Mas a sensação que eu tenho é de que esse porta-malas aqui é menor do que os concorrentes, viu? Algumas marcas do grupo Stellantis mudaram a forma de calcular a medida do porta-malas, por isso essa discrepância de medida, a medida real, em tese, seria 265 litros. Segundo o programa de etiquetagem do Inmetro, o modelo faz 9,6 por litro na cidade com etanol e 11 na estrada. Já com gasolina, faz 13,6 na cidade e 15,5 em rodovias. O número foi um pouquinho diferente do nosso consumo, que marcou 11,8 km por litro na cidade com gasolina, mas mesmo assim mostra a economia do 1.0 3 cilindros. Algumas particularidades do 208 apontam diretamente para quem esse carro é feito, como por exemplo o espaço interno, não é o mais generoso da categoria, está até um pouquinho longe disso. Então, esse carro aqui é feito muito mais para jovens, solteiros, ou então um casal jovem sem filhos, que precisa de um carro econômico, não quer mais do mesmo e pode levar um carro com um visual realmente bem diferente, algo que nos Peugeot é feito desde sempre. A Peugeot sempre foi conhecida por inovar, aliás, isso é uma pegada das francesas, não digo só Peugeot, mas Renault e Citroën também, que eu posso dizer que esse carro é uma ótima opção na categoria dele. Você está vendo a nota dele aqui no cantinho da tela? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aqui embaixo. E se você é daqueles que gosta de ver novidades sobre automóveis, que gosta de ver avaliações, conhecer os carros em detalhes, vem fazer parte aqui da nossa comunidade. Para isso, é só se inscrever aqui no canal, clica no botão que está aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente. Vou deixar 2 sugestões aqui do lado da tela para você continuar acompanhando nosso conteúdo, beleza? Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo.